Eu vou consertar os seus anúncios aqui nesse vídeo e eu vou fazer isso em tópicos. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo que no final eu tenho uma surpresa para você. Então vamos lá. Primeiro tópico: respeite o objetivo da sua campanha. Quando você vai criar uma campanha lá no Meta Ads, a primeira coisa que aparece é o objetivo da sua campanha. Eu quero que você respeite qual objetivo você vai definir aqui. Por exemplo, você quer vender? Escolha vendas. Você quer gerar tráfego para o seu site? Escolha tráfego. Você quer gerar seguidor e engajamento com as suas redes sociais? Escolha engajamento. E eu tô falando disso por quê? Porque era muito comum no mercado os anunciantes tentarem criar um funil onde eu começava a engajar com a pessoa, depois eu ia tentar trazer ela para o meu site e depois eu ia tentar vender para essa mesma pessoa. E isso não funciona mais no Meta. Você quer vender, comece já na sua primeira campanha com o objetivo de venda, tá? A única coisa que os outros objetivos vão te garantir são as coisas que eles prometem nos seus próprios objetivos. Então, quer tráfego no seu site? Pode colocar objetivo para tráfego no site, mas não espere que isso vai vender e também não espere que você vai conseguir otimizar sua conta por criar esse funil que não existe mais. Segundo tópico: a otimização acontece com base no comportamento do usuário. Então, quando a gente falava no passado de vamos otimizar uma campanha, era muito comum a gente querer apertar os botões corretos ali na nossa campanha e fazer com que aquela otimização acontecesse e a gente conseguisse aumentar o nosso lucro e diminuir o nosso. Hoje, o próprio Meta otimiza a sua campanha com base no que está acontecendo através dos seus próprios criativos. Então, se você faz um criativo para um determinado público, só que outro tipo de público começa a engajar com o criativo, o Meta vai ignorar tudo que você colocou ali de segmentação e vai querer entregar para esse público que de fato está engajando. Por quê? Porque ele sabe que o que você quer é resultado. Então, ele é melhor do que você nessa tomada de decisão. Ele não vai respeitar mais aquela segmentaçãozinha que estava acostumado a colocar na sua conta, e sim ele vai respeitar aquilo que o cliente, aquilo que o usuário está dizendo, está trazendo de respostas frente aos seus próprios criativos. É dessa forma hoje que a otimização acontece. É claro, com base no que está acontecendo na nossa conta, você consegue ter clareza de algumas coisas, mas a otimização acontece muito por conta do comportamento do próprio usuário. Terceiro tópico: tudo começa no criativo e tudo termina muito por conta dele. O criativo é o primeiro contato da pessoa que não te conhece com a sua marca, com a sua ideia, com a sua história. Então é importante que você foque em mirar esse criativo no público que de fato você quer vender. Então não adianta você tentar criar um criativo muito descolado para um público mais velho, por exemplo, já que, como eu disse no segundo tópico, a otimização acontece com base no comportamento do usuário. É importante que você consiga construir bons criativos, não bom no sentido de puta, tem que ser um criativo muito foda, com muita pirotecnia. Não é isso. É bom no sentido de trazer clareza, de passar uma mensagem clara para o seu cliente, para o seu lead. E se você não consegue fazer isso, provavelmente o seu lead ele não vai nem continuar na sua jornada de compra. Então é importante que você faça bons criativos e mais, que você crie muitos criativos, porque quantidade gera qualidade. Com esse excesso de criação, não estou falando que o excesso de criação vai te trazer mais resultado, mas o excesso de criação vai te trazer feeling para o que de fato está funcionando. Quarto tópico: esqueça segmentação. Bom, esse basicamente é para sustentar isso que eu estou trazendo até agora, de que o comportamento do usuário é quem manda. Se o comportamento do usuário é quem manda, a sua segmentação ali ela tem muito pouco efeito. Você pode até lá no começo, seus anúncios, tentar segmentar, tentar trazer algum tipo de interesse para dar uma ideia para o Meta de quem é o seu público, mas de fato o Meta ele vai ignorar se o comportamento do público é diferente da que você tentou trazer ali manualmente. O máximo de segmentação que você pode fazer, talvez ainda faz sentido, é a segmentação por sexo e por idade, e talvez por região, se fizer sentido para sua marca. Quinto tópico: ignore as dicas do Meta. Sim, ignore as dicas do Meta e aprenda a ganhar intuição. Se você for acessar aqui o seu gerenciador de anúncios, muito provavelmente ele te traz uma pontuação de oportunidade aqui, onde quando você clica ele te traz algumas ações que você pode fazer na sua conta. Inclusive nas linhas da campanha também ele traz algumas coisas, e principalmente nessa tela aqui de visão geral da conta, onde ele tem um montão de dicas aqui para você fazer alguma coisa que talvez vai trazer mais resultado para você. Acontece que essas dicas, quem tá dando não é uma pessoa que está estudando a sua conta, como você provavelmente passa mais tempo nessa conta do que qualquer outra pessoa. Essas dicas são criadas a partir de regras pré-definidas no gerenciador. Então se ele percebe que um custo por clique está mais alto do que a média que você tem na sua conta, ele vai recomendar que você tome alguma decisão em cima daquilo para poder
poder diminuir esse custo por clique, já que esse custo por clique de fato está fora. Só que essa análise por si só ela não é tão interessante. E o Meta, infelizmente, apesar de ele ter todos os dados, ele não só faz isso para de fato melhorar os seus resultados, mas também com base nessas ações tomadas através dessas otimizações recomendadas, ele consegue ter um melhor arcabouço daquilo que é aplicado e que dá certo de fato para a maioria dos anunciantes. E no final do dia, ele usa você como cobaia para validar isso ou não. Algumas dessas dicas, obviamente, faz sentido, tá? Não são todas as dicas que faz sentido, mas faz mais sentido você ganhar o seu próprio feeling com base na sua própria tomada de decisão do Meta. O que eu gosto de falar é que deixa o Meta trabalhar de fato em cima da otimização das suas campanhas, mas você precisa entregar bons criativos e ganhar intuição com base nos dados gerados aqui através do seu próprio gerenciador de anúncios, tá? Então ignore todas essas dicas aqui do Meta. Sexto tópico, controle a sua emoção. Sim, você está lidando com dinheiro e quando você lida com o seu próprio dinheiro ou com o dinheiro de cliente, principalmente com o seu próprio dinheiro, provavelmente toda tomada de decisão tem uma influência da sua própria emoção e isso não pode ser negligenciado. Então tome cuidado para não fazer coisas baseadas no seu emocional, porque sim, perder dinheiro dói na alma. E tente analisar dados extra gerenciador de anúncios. Por que eu falo isso? Porque quando você vai para o seu site, você pega aqueles dados do gerenciador de anúncios, de fato, que ele traz alguma resposta sim para você, mas você vai para o seu negócio, para sua loja. Vamos pensar numa loja física. Quando você chega na sua loja física, você entra na porta e você olha e faz uma análise do que está acontecendo, você começa a ter clareza da sensação que o cliente tem a entrar no seu e-commerce. Você começa a tomar decisões mais racionais com base de fato no que está acontecendo e não se o CPC de fato está muito alto, muito caro, se o meu CPM é isso ou aquilo. Por que eu tô falando isso, tá? Lá no grupo do Método Gen ou nos outros grupos de players do nosso mercado, eu vejo muita gente mandando métricas de gerenciador de anúncios e falando, eu preciso baixar meu CPC, com base em nada. Ele só sabe que o CPC dele tá alto, porque ele compara com a média das outras pessoas, mas ele não tem esse feeling, ele não tem conhecimento do porquê o CPC dele tá alto. De repente, o público dele faz parte de um leilão mais caro e naturalmente o CPC dele vai ser alto, de fato. Isso não quer dizer que ele não vai ter lucro. Normalmente um público que tem um CPC mais alto é um público que tem mais poder aquisitivo e consequentemente é um público que compra com mais facilidade. Então você tem que sair de fato às vezes do gerenciador de anúncios da tela ali, onde você fica analisando só o númerozinho e voltar para a base e lembrar que você está tratando com pessoas, não são robôs comprando de vocês, sim, são pessoas, e olhar para o seu negócio como um todo faz muito mais sentido quando você não tem clareza do que está acontecendo. Sétimo tópico, tome cuidado com os dados. Hoje tem ferramenta para tudo, você consegue contratar uma ferramenta de análise de dados, criar o melhor dashboard do mundo, planilhar todos aqueles dados. Eu conheço um cara que mexe com planilha diariamente, fica analisando, pô, hoje foi melhor, ontem foi pior, o que aconteceu hoje, tentando dar resposta para toda célula daquela planilha, e às vezes a resposta ela não está em dado, porque infelizmente a maioria dos anunciantes eles não têm orçamento suficiente para coletar uma amostra válida de usuários para de fato bater o martelo sobre aquela ação em massa. E ver dados para muitas pessoas às vezes é um pouco prazeroso, porque você começa a ter respostas de algumas coisas ali. Só que a verdade é que poucas pessoas sabem lidar com esses dados, e eu me incluo nessa, tá? E dessas poucas pessoas, menos ainda tomam as decisões certas com base nesses próprios dados. Por quê? Porque engenharia social não é uma ciência exata como uma planilha de Excel traz pra gente ali. Uma intervenção gera uma cascata de mudanças que não está claro pra gente quando a gente quer tomar essa decisão. Então é muito comum a gente olhar lá 5 linhas no nosso gerenciador de anúncios, essa aqui não tá dando resultado, a gente desliga. E os resultados no mês seguinte eles pioram porque a gente tomou uma decisão simplesmente baseada em dados. Vou dar um exemplo de economia. Você sabia que é proibido um influenciador falar mal do banco ou sugerir que aquele banco vai quebrar? Por quê? O banco ele trabalha no sistema de reservas fracionárias. Se uma pessoa muito conhecida no mercado fala que um determinado banco pode quebrar ou vai quebrar, o que ele sugere isso, pode acontecer das pessoas acreditarem que esse banco vai quebrar e essas pessoas irem lá resgatar o seu dinheiro. Isso acontece em massa. O banco ele não tem todo o dinheiro que ele tem, porque parte desse dinheiro está emprestado, na verdade a maioria desse dinheiro está emprestado. Uma média de reservas fracionárias aqui no Brasil é de 5 a 10%. Então ele só tem em caixa de fato de 5 a 10% de todo o dinheiro que ele tem dos seus correntistas. E se esse movimento acontece das pessoas irem sacar
cá esse banco quebra. Isso já aconteceu no passado, inclusive. E por que eu tô falando isso? Porque isso é uma engenharia social. Esse banco, ele estava prestes a quebrar? Não. Esse banco era o banco mais saudável que existia aqui no país. Porém, por uma tomada de decisão de uma pessoa conhecida, gerou uma cascata de ações de pessoas que tinham conta nesse banco, e esse banco de fato veio a quebrar. Isso pode acontecer de verdade, e por isso que você não pode falar mal de um banco, porque isso é crime. Eu não tenho certeza de como isso se enquadra de fato na parte do crime, mas eu ouvi falar que é crime e enfim, faz muito sentido. Então não fale mal do banco, proibido, tá? E na verdade esse exemplo ele veio mais para provar para você que a engenharia social de fato não é uma matemática exata, onde a gente vai desligar uma linha lá do nosso gerenciador de anúncios e essa coisa, esse prejuízo aqui que a gente estava tendo, ele vai deixar de acontecer, porque ele provavelmente também estava influenciando em toda a sua jornada de compra. E com esses 7 tópicos, eu acredito que você pode tomar melhores decisões na sua jornada de fazer tráfego pago, de fazer gestão de anúncios. E eu prometi para você que no final tinha uma surpresa, e a surpresa é só desse vídeo. Eu vou deixar um cupom chamado Decisão para você comprar qualquer curso meu, e o link tá aqui na bio. Eu tenho um curso onde você aprende a construir uma marca do zero até a escala, uma marca de print on demand, uma marca de vendas de produtos sem estoque. Também tem um curso de tráfego pago do básico ao avançado. Tenho hoje o método GEM que muitos dos meus alunos e pessoas que estão me conhecendo estão comprando, que é uma nova forma de você criar a sua estrutura de campanha através daquilo que o Meta diz que deve ser feito de fato, além do curso de criativo e a mentoria que eu acabei disponibilizando novamente para quem quer ter acesso à mentoria individual. E nos vemos no próximo vídeo.